Saudações, confrade e confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós vamos retomar o nosso curso de grego, como eu já avisei, deixei aí nos shorts, a gente vai mudar o livro, vamos utilizar esse material aqui, Logos Hellenike Glossa. Eu continuo achando o outro livro muito bom, esse daqui, o Aprendendo Grego, mas é um livro que demanda um esforço muito maior de aprendizagem. Então, para um curso assim, à distância, online, eu acho que seja mais fácil a gente começar por esse daqui, que é mais simples, e depois a gente pode, no futuro, entrar num esquema mais complicado, aí eu trago de volta as lições que ficaram, que eu as deixei privadas. Então, na playlist antiga, só duas lições estão aparecendo, que é a lição 1 e a lição 2, que tem a ver com aspectos gramaticais que vão ser úteis para todos. Então, aqui na lição 1, que é Phalion Proton, que é capítulo 1, que é Phalion Proton. Só uma coisa, porque essa já é a segunda vez que eu estou tentando gravar essa aula. Na primeira vez, simplesmente o curso simplesmente desapareceu. Simplesmente eu estava no meio da gravação e o, o PowerPoint reiniciou. E não salvou absolutamente nada da aula, já estava bem avançado. Então aqui vamos para o capítulo que é Phalion Proton, Theoi, Anthropoi Kai Theria, deuses, homens e bestas e animais. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, lembre-se do triplo C, curta, comente, compartilhe para dar relevância a esse canal. E nós estamos entre as páginas 15 e 24 desse material, que é o Logos Hellenike Glossa. Então, nesse material, eu vou deixar dois links abaixo. O link da Amazon, para quem quiser adquirir o livro, ele está por mais de R$ 400, porque é um material importado. E vou deixar também outro link para você baixar esse material. Então, você faça aquilo que melhor lhe aprouver. Aqui está o cabeça, né? Theoi, Anthropoi, Kai, Theria, Dionysos, Héphaistos, Apollon, Zeus, Hermes, Ares. Dionísio, Hefesto, Apolo, Zeus, Hermes e Ares. Dionysos, Hellenikos Theos estin, Kai Hephaistos, Hellenikos Theos estin. Ho Dionysos kai ho Hephaistos, Hellenikoi Theoi eisin. Estin kai Apollon, Hellenikos Theos, nai kai ho Apollon, Hellenikos Theos estin. Ho Dionysos kai ho Hephaistos, kai ho Apollon, Hellenikoi Theoi eisin. Vamos aqui. Dioniso é um deus grego. Vejam aqui esse acento e esse acento. A regra diz que quando a palavra for oxítona e ela vier acompanhada de uma outra palavra, o acento agudo se transforma em acento grave. Vocês podem argumentar, ora, aqui Theos está acompanhado de uma palavra. Por que ele não ficou grave o acento? Simples, porque essa palavra estin e a sua plural eisin são palavras que não têm acentuação própria, elas são chamadas de enclíticas. Elas dependem do acento da palavra anterior. Como elas dependem desse acento, então esse acento continua porque ela passa a funcionar como se fosse uma única palavra. Theos estin. Kai Hephaistos, Hellenikos Theos estin. Também Hefesto é um deus grego. Ho Dionysos kai ho Hephaistos, Hellenikoi Theoi eisin. Essa terminação os faz o plural em oi.
Theos, theoi. Helenikos, helenikoi. E aqui é o plural, né? Dionísio e Hefesto são deuses gregos. Este, veja a palavra aqui está no início. Como ela não tem nenhum anterior sobre a qual se apoiar, a regra grega manda acentuá-la, porque todas as palavras gregas têm que ter o acento gráfico. Este kai Apollon Helenikos Theos é também Apolo Theos Helenikos, um deus grego. Nai, Nai quer dizer sim. Nai, kai ho Apollon Helenikos Theos estin. Eu acho que eu não vou traduzir porque esse aqui está claro, né? Só o Nai que é sim. Ho Dionysos, ho Hephaistos, kai ho Apollon Helenikoi Theoieisin. Aí sim é o plural de estin. Então, Dionysos, cadê? Tudo normal. Vamos aqui, página 15. Esse material é dividido em 3 partes, como é que chama? Cada capítulo é dividido em 3 partes, né? A parte A, a parte B, a parte alfa, beta e gama, né? Que é protos, deuteros, tritons. Então, vamos aqui. Aqui entramos na parte próton. Bacchus romaikos theos estin, kai vulcanus romaikos theos estin. Ho Bacchus kai ho vulcanus romaikoi theoieisin. Esti kai Apollo romaikos theos, nai kai ho Apollo romaikos theos estin. Ho Apollo, ho vulcanus kai ho Bacchus romaikoi theoieisin. O esquema é o mesmo do parágrafo que a gente leu antes, né? Então, Baco é um deus romano. Kai vulcanus romaikos theos estin. Também o vulcano é um deus romano. Ho Bacchus kai ho vulcanus romaikoi theoieisin. Esti kai Apollo romaikos theos, nai. Nai. O som às vezes pode nos iludir, né? Kai ho Apollo romaikos theos estin. Vejam de novo aqui. Theos estin. O acento caindo. O acento dessa palavra enclítica é o acento da palavra anterior. Ho Apollo, ho vulcanus, kai ho Bacchus, romaikoi theoieisin. Apolo, Vulcano e Baco são deuses romanos. E aqui estão os equivalentes. Olha. Bacchus, Dionysos, Vulcanus, Hephaistos e Apolo é Apollon no grego. Os romanos não foram muito criativos aí. Udamos tem a forma U. Udamos é a negação universal. Você diz, Zeus, Romaikos, Theos, Udamos. Mas se você vai negar alguma coisa, você vai dizer, Zeus, o Romaikos Theos estin. Zeus não é um deus romano. Tá aqui, ó. U é quando a palavra começa por consoante. Uk, quando ela começa com vogal e espírito fraco. E ur, quando ela começa com vogal e espírito forte. A gente vai ver já já aqui. Este kai Zeus Romaikos Theos. Zeus, Romaikos. Udamos, Roseus u Romaikos al Helenikos Theos estin. Esti kai Iupter Helenikos Theos, Udamos, ho Iupter u Helenikos al Romaikos Theos estin. Então, Zeus, é também Zeus, Kai, e o também. Kai, Zeus, é também Zeus, Romaikos Theos, é também Zeus, um deus romano. Udamos, Roseus u Romaikos al Helenikos Theos estin. Aqui é Alá, mas quando a palavra seguinte começa por vogal, com espírito fraco ou forte, não interessa, ele perde esse alfa e ganha um apóstrofo. Al Helenikos Theos estin. Não, Zeus não. Em português a gente constrói todo o primeiro período com o verbo e no segundo a gente o omite. O grego é o contrário. Omite no primeiro e mantém no segundo. Então, Zeus, o Romaikos Theos estin. Zeus não é um deus romano, al Helenikos, mas grego. Este kai Júpiter Helenikos Theos.
Udamos, hoiupter, helenikos, ala romaikos, theos estin. Veja aqui o exemplo. Helenikos, como a palavra seguinte começa com espírito forte, ele ganha esse ri. Helenikos. Então, hoiupter, helenikos, ala romaikos, theos estin. Júpiter não é um deus grego, mas um deus romano. Aqui a segunda parte do título, né, que lembre-se o título é Theoi, Anthropoi, Kaiteria, deuses, homens e feras. Aqui Anthropos, que é o ser humano, é o homem e a mulher. Anthropos, a humanidade. Ser humano. Então, Pitágoras, mathematicos, Orfeus, musicos, Platon, filósofos. Pitágoras, theos ukestin, alanthropos. Então, vamos lá. Primeiro, por que Pitágoras e não Pitágoras, como a gente diz em português? Porque a regra do grego de acentuação é chamada regra da última sílaba. Se a última sílaba for longa, como é o caso aqui, o acento recai na penúltima sílaba. Se a última sílaba for breve, como é o caso aqui, o acento recai na antepenúltima sílaba. Só isso. Como é que eu sei que essa sílaba é longa? Bom, aqui é uma complicação, porque esse texto, esse material que poderia usar os sinais, né? Como, por exemplo, há um material de um grupo italiano chamado Vivario Novo, que é esse material aqui do curso Atenas, que eu pensei em utilizá-lo aqui, mas é um material muito bom, mas as lições são extremamente longas. E ele está todo em italiano. Então, nesse material, eles costumam colocar, eu não sei se vai ser possível ver, aqui, tá vendo aqui? Remerar, o último alfa tem um tracinho em cima, para indicar que ele é longo. Porque a gente só reconhece, assim, à primeira vista, uma sílaba longa, uma vogal longa, por exemplo, o ômega e o epsilon, o eta. Cadê? Não tem nenhum eta por aqui. Tinha Hermes, que a gente viu anteriormente. Então, por isso, como essa sílaba é longa, o acento cai aqui. Mas como a gente, em português, segue a acentuação latina, em latim, a penúltima sílaba é o que interessa. Como esse O é breve, a sílaba vem para cá. Então, em latim, vira Pitágoras, que é como a gente faz em português. E vejam, em português você tem... como é que a gente sabe que uma sílaba é longa? Ou ela tem uma vogal longa, ou ela é uma sílaba fechada, quer dizer, uma sílaba que termina em consoante. Quando você separa sílabas, você tem uma consoante na penúltima... A consoante é a última letra da penúltima sílaba. Então, você tem, por exemplo, repórter. Repórter, por, termina em R. Por isso a sílaba tônica nunca pode ser a antepenúltima. Uma proparoxítona, você não pode dizer um recorte, um recorte de tecido. Mas, modernamente, em português, caiu nesse absurdo de dizer é o recorde mundial. Não é recorde, é recorde mundial. Recorde, recorte, repórter, estudante. Palavras que estão todas terminadas em consoante, a penúltima sílaba. Então, ela nunca pode ser proparoxítona em português. Ela pode ser ou paroxítona ou oxítona, mas jamais proparoxítona. Então, vamos aqui. Então, Pitágoras, theos ukestin, alanthropos, kai Orfeus, anthropos estin. Estin nai Platon anthropos, nai kai ho Platon anthropos estin. Ho Pitágoras, ho Orfeus, kai ho Platon, u theoi, alanthropoi eisin. Ho Platon philosophos estin, ca esti kai ho Orfeus filósofos, udamos, ho Orfeus, filósofos, alla musicos estin. Esti kai ho Pitágoras musicos, udamos, ho Pitágoras musicos alla mathematicos estin. Então vamos lá. Pitágoras não é um deus, o que estin. Veja, porque está acentuado, porque ela ficariam uma, duas, três, quatro sílabas até o acento. O grego não admite o acento na
antes da antepenúltima sílaba. O acento no grego é última, penúltima ou antepenúltima sílaba. Nunca além disso. Então, por isso, como aqui o também é uma palavra sem acento em grego, o estin vai ter que ganhar o acento aqui. Alanthropos, mais um homem. Kai Orfeus, anthropos estin, veja aqui que interessante, ela tem dois acentos. O acento da palavra e o acento do grupo enclítico. Porque você não vai poder mudar o acento da palavra por conta do grupo enclítico. Então você vai ter que acentuar as duas. Este kai Platon anthropos, nai kai ho Plato anthropos estin. De novo aqui, anthropos estin. Ho Pitágoras, então, é Platão um homem? Nai, sim, kai ho Plato anthropos estin. Ho Pitágoras, ho Orfeus, kai ho Platon, u theoi alanthropoi eisin. Pitágoras, Orfeu e Platão não são deuses. O Theoi eisin não são deuses, mas homens. Ho Platon filósofos estin. De novo aqui, os dois acentos. Platão é um filósofo. Este kai Orfeus filósofos é também Orfeu um filósofo. Udamos, Orfeus o filósofos ala musicos estin. Orfeu não é um filósofo, mas um músico. Este kai ho Pitagoras musicos. Udamos, ho Pitagoras o musicos ala mathematicos estin. Pitágoras não é um músico, mas um matemático. Aqui a gente entra agora nas Theai, as deusas. Afrodite, Athena, Ártemis, Hera, Deméter, Perséfone. Aqui longa, por isso está aqui, página 17. E aqui começa a segunda parte. Athena Helenike Thea estin, kai Afrodite Helenike Thea estin. He Athena kai he Afrodite Helenikai Theai eisin. Esti kai Artemis Helenike Thea, nai kai he Artemis Helenike Thea estin. He Athena, he Afrodite kai he Artemis Helenikai Theai eisin. Minerva Romaike Thea estin. Kai Venus Romaike Thea estin. He Venus kai he Minerva Romaikai Theai eisin. Esti kai Diana Romaike Thea, nai kai he Diana Romaike Thea estin. He Minerva, he Diana kai he Venus Romaikai Theai eisin. Esti kai Hera Romaike Thea, udamos he Hera, u Romaike al Helenike Thea estin. Esti kai Iuno Romaike Thea, udamos he Iuno, u Helenike ala Romaike Thea estin. Vejam que é muito parecido com o que a gente viu nos 3 primeiros parágrafos, né? Que só tá tudo no feminino. A gente viu o primeiro parágrafo todo masculino, agora o segundo parágrafo todo feminino, que é a parte B. Então a gente vai ver os deuses, as deusas, os homens, as mulheres. Os próximos parágrafos, 3 parágrafos serão sobre as mulheres. Então, Atena é uma deusa romana. Theos, Thea. Helenikos, Helenike. Kai Afrodite, Helenike Thea estin. Também Afrodite, etc. Vocês já sabem, não vou ficar traduzindo tudo. He Athena, kai he Afrodite, Helenikai Theai eisin. Então, vejam, a gente tinha Helenikos, Helenikoi. Theos, Theoi. No feminino, Helenike, Helenikai. Thea, Theai. Então, Atena e Afrodite, eisin, Theai eisin, são deusas gregas. Este kai Artemis, Helenike Thea, é também Artemis, uma deusa grega. Nai, sim, kai he Artemis Helenike Thea estin. He Athena,
Athena, Ré Afrodite, Kai Ré Artemis, Helenikai Theaieisin. Minerva, Romaike Theaesti, Romaikos, Romaike, Helenikos, Helenike. Minerva é uma deusa romana. Kai Uenus, Romaike Theaestin. Também Vênus é uma deusa romana. Ré Uenus, Kai Ré Minerva, Romaikai Theaeisin. Também Vênus e Minerva são deusas romanas. Este Kai Diana Romaike Thea é também Diana Romaike Thea. Nai Kai Re Diana Romaike Theaestin. Ré Minerva, Ré Diana, Kai Ré Uenus, Romaikai Theaeisin. Então, Helenike é o contrário, é o oposto de Romaike. Então, Minerva equivale a Athena, Vênus a Afrodite, Diana a Artemis. E Uno equivale a Hera. Este Kai Hera Romaike Thea, veja que interessante, é também Hera, uma deusa romana. O Damos, Hera, o Romaike al Helenike Theaestin. Ela não é uma deusa romana, mas uma deusa grega. Este Kai Uno Romaike Helenike Thea é também Juno, uma deusa grega. O Damos, Rei Uno, o Helenikos, espírito forte, o Helenike ala Romaike Theaestin. Juno não é uma deusa grega, mas uma deusa romana. Aqui estão as mulheres. Corina, em latim a gente vai chamar como Corina, porque sílaba fechada. Por isso em português ela vai ser Corina. Corina, Poietria, Diotima, Hiereia e Cleopatra Basileia. Então, Corina é uma poetisa, Diotima, uma sacerdotisa, e Cleopatra, ou Cleópatra, porque aqui é longa essa sílaba, última, por isso Cleopatra, mas em latim essa sílaba é breve. Então, aqui vai ser Cleópatra, é uma Basileia, rainha. Corina Thea Ukestin, Alanthropos, Kai Diotima Anthropos estin. Esti Kai Cleopatra Anthropos, nai, Kai He Cleopatra Anthropos estin. He Cleopatra, He Diotima, Kai He Corina, Utheai Alanthropoiesin. He Corina Poietria estin. Esti Kai He Cleopatra Poietria, Udamos, Ré Cleopatra, u Poietria, alla Basileia estin. Esti Kai Ré Diotima Basileia, Udamos, Ré Diotima u Basileia, alla Hiereia estin. Eu terminei acentuando errado, Basileia. É o costume do latim. Como isso aqui é um ditongo, fica longo. Mas o grego interessa a última, é Basileia. Então, Corina não é uma deusa, mas Anthropos. Veja, Anthropos não quer dizer o macho, viu? É o ser humano. Mas ela é um ser humano, um homem. Kai Diotima Anthropos estin. Também Diotima é um ser humano. Este Kai Cleopatra. Este Kai Cleopatra Anthropos é também Cleópatra, um ser humano. Nai. Kai Ré Cleopatra Anthropos estin. Ré Cleopatra, Ré Diotima, Kai, Ré Corina, u Theai Alanthropoiesin. Cleópatra, Diotima e Corina não são deusas, mas seres humanos. Ré Corina, Poietria estin. Corina é uma poetisa. Poietria estin. Veja, aquele mesmo esqueminha. Não pode ter 4 sílabas até o acento. Este Kai Ré Cleopatra Poietria é também Cleópatra, uma poetisa. O Damos, Ré Cleopatra, u Poietria alla Basileia estin. Cleópatra não é uma poetisa, mas uma rainha. Este Kai Ré Diotima Basileia, o Damos, Ré Diotima, u Basileia alla Hiereia estin. Ela não é uma rainha, mas uma sacerdotisa.
Aqui estão as Theria, Heiron, Pegasus, Polífemos, Asterion. Então, aqui é o Quiron, que foi o mestre de Ulisses, Pégaso, Polifemo, que é o ciclope que Ulisses cega na ilha dos Ciclopes, e Asterion, que é o Minotauro, que é da história de Teseu e Ariadne. Então, aqui a gente viu, olha, as terminações os para nomes masculinos e a ou e para nomes femininos, cujos plurais eram oi e ai. Então você tinha Helenike, Helenikai, Thea, Theai. Anthropos, Anthropoi. Agora vai começar um novo. Então, nomes são em grego há 3 gêneros: o masculino, o feminino e o neutro. Então, o neutros, nesse momento, termina em on e o plural vai ser em a. Heiron, Therion estin. Serion estin. Então, vamos lá. Heiron, Helenikon, Therion estin. Quando a palavra, o acento for nessa penúltima sílaba, o estin vai ganhar acento. Então, Therion estin. Kai Pegasus, Helenikon, Therion estin. Ho Heiron, kai ho Pegasus, Helenika Theria eisin. Estin hai kai Polífemos, Helenikon Serion, nai kai... Eixe, que eu terminei separando aqui. Então vamos lá. Quiron é uma fera, um animal grego. Kai, Pegasus, Helenikon, Serion estin. Também Pegasus é um animal grego. Preste atenção, você tinha Helenikos, Theos, Helenike, Thea, concorda em gênero e em número, por enquanto. A gente depois vai ver mais algumas coisinhas. Mas, por enquanto, o adjetivo, o qualificador, concorda em número, singular ou plural, e em gênero, masculino, feminino e ou neutro. Então, aqui, Ho Heiron, Kai Ho Pegasus, Helenika, Theria eisin. Quiron e Pégaso são animais gregos. Este Kai Polífemos, Helenikon, Therion, nai, é Polifemos. É também Polifemo um animal grego? Sim. Kai Ho Polífemos, Helenikon, Therion estin. Ho Heiron, Ho Pegasus, Kai Ho Polífemos, Helenika, Theria eisin. Cacus, Romaikon Therion estin. Kai Faunus, Romaikon Therion estin. Ho Cacus kai ho Faunus, Romaika Theria eisin. Esti kai Strix Romaikon Therion, nai, kai he Strix Romaikon Serion estin. Esti kai Asterion Romaikon Therion, udamos ho Asterion u Romaikon al Helenikon Therion estin. Então, kai ho Polifemos Helenikon Serion estin. Nai, sim, Polifemos é um deus, é um animal grego. Ho Heiron, kai, Ho Pegasus, kai Ho Polífemos, Helenika Theria eisin. Quiron, Pegasus e Polifemo são animais gregos. Cacus, esse Cacus é um híbrido. Ele é filho de Vulcano com um sátiro. Sátiro era aqueles meio cabra, meio homem, que eram filhos, acho que de Pan. E era um ladrão. Filho de Vulcano, era um ladrão famoso no tempo de Evandro também, que morava numa caverna no Monte Aventino e foi morto por Hércules. Então, aí você tem Cacus. Cacus é uma fera romana. Kai Faunus, Romaikon Therion estin. Ho Cacus kai ho Faunus, Romaika Theria eisin. Cacus e o Fauno são feras romanas. Este kai Strix Romaikon Therion é também
O Estrige, uma fera romana. Nai, kai restrix Romaicon serion estin. Também o Estrige é uma fera romana. Este kai asterion Romaicon therion, udamos ho asterion u Romaicon al Hellenicon therion estin. O asterion, né, que em latim o nome dele é Minotaurus, que é o nome que chegou para a gente em português. Tis estis Ares, tis est in Ares, quem, serve para fazer pergunta. Tis est in Ares, quem é Ares? Ho Ares, Hellenikos Theos estin. Então, acho que isso aqui não precisa ficar traduzindo, né? Ara kai Hermes Hellenikos Theos estin, nai kai ho Hermes Hellenikos Theos estin. Hara kai Mercurius Hellenikos Theos estin, udamos Hellenikos ala Romaikos Theos estin ho Mercurius. Kai Mars Romaikos Theos estin, ho men Ares, kai ho Hermes Hellenikos Theoisin, ho de Mars, kai ho Mercurius Romaikoi. Então vamos lá. Tis est Ares, quem é Ares? Ares Hellenikos Theos estin. Ara é um prefixo, é uma partícula interrogativa. É uma partícula interrogativa. Coloca no grego para indicar que é uma pergunta. Ara kai Hermes Hellenikos Theos estin. Acaso Hermes também é um deus grego? Nai kai ho Hermes Hellenikos Theos estin. A gente vai traduzir o ara sempre por acaso, por acaso. É por acaso Hermes também um deus grego? Nai, sim, também Hermes é um deus grego. Ara kai Mercurius Hellenikos Theos estin. Acaso também Mercúrio é um deus grego? Udamos, o Hellenikos ala Romaikos Theos estin. Ho Mercurius. Tá normal, né? Aqui não. O Hellenikos ala Romaikos Theos estin ho Mercurius. Veja, o sujeito foi lá para o fim, né? Mercúrio não é um deus grego, mas um deus romano. Kai Mars Romaikos Theos estin. Kai Mars Romaikos Theos estin. Também Marte é um deus romano. Ho-men, aqui é um par correlato, chama Ho-men-de. Men-de a gente usa para dizer que as coisas são equivalentes. Né? Ho-men-ares kai ho-hermes Hellenikos Theoisin, ho-der-mars kai ho-mercurius Romaikoi. Então, ao passo que Hermes e Ares, Hermes, são deuses romanos, Marte e Mercúrio são deuses gregos, Marte e Mercúrio são deuses romanos. Então, Mercúrio equivale ao Hermes dos gregos e Martes equivale ao Ares dos gregos. Tis est Demeter, Demeter Hellenike Thea estin. Ara kai Persephone Hellenike Thea estin. Nai, kai he Persephone Hellenike Thea estin. Ara kai Keres Hellenike Thea estin. Udamos, o Hellenike ala Romaike Thea estin he Keres. Kai Proserpina Romaike Thea estin. Então, tis est Demeter, a gente já viu nessa estrutura quem é Demeter. É Demeter Hellenike Thea estin. Ara kai Persephone Hellenike Thea estin. Acaso também Perséfone, em latim vai ser Perséfone, porque esse é breve, mas o grego aqui é longo, então acento na penúltima sílaba. Também Perséfone é uma deusa grega. Também Perséfone é uma deusa. Acaso também Perséfone é uma deusa grega? Nai, kai he Perséfone Hellenike Thea estin. Ara kai Keres Hellenike Thea estin. Acaso também Ceres é uma deusa grega? Udamos, o Hellenike ala Romaike Thea estin he Keres. Não, Ceres não é uma deusa grega, mas uma deusa romana. Veja, porque começa com espírito longo, espírito forte. Kai Proserpina Romaike Thea estin. Também Proserpina é uma deusa romana. Proserpina é equivalente a Perséfone. E Keres é equivalente de Deméter.
que é a deusa da agricultura. Hemen Demeter kai he Persephone Helenikai Theaiesin, he de Keres kai he Proserpina Romaikai. Enquanto Deméter e Perséfone são deusas gregas, Ceres e Proserpina são deusas romanas. Tis est Kerberos, ara Theos estin, udamos ho Kerberos u Theos kestin, aranthropos estin, udamos ho Kerberos anthropos kestin, alatherion, ara Romaikon therion estin, udamos o Romaikon al Hellenikon therion estin ho Kerberos. Quem é Kerberos? Kerbero, Cerbero, ara Theos estin, acaso é um deus? Udamos ho Kerberos Theos kestin. Kerberos não é um deus. Aranthropos estin, acaso é um homem? Udamos ho Kerberos anthropos kestin. Kerberos não é um homem. Alatherion, mais uma fera. Ara Romaikon therion estin, acaso é uma fera romana? Udamos o Romaikon al Hellenikon therion estin ho Kerberos. Não, Kerberos não é uma fera romana, mas uma fera grega. Aqui estão Kerberos, Chimaira, Medusa, Hydra e Podarge. Então aqui Kerberos é o cãozinho de 3 cabeças que guarda o Hades, a entrada do Hades. Chimaira é a quimera, que é um animal fabuloso. Medusa, vocês todos já conhecem. Hydra, que é essa aqui, uma cobra cuja, quando você cortava uma das cabeças, ela renascia. E o Podarge é um tipo de... Ela vai aparecer na Ilíada, na Odisseia, ela aparece. Elas eram irmãs, Medusa e ela eram irmãs e viviam numa ilha. Então a função dela era um monstro fabuloso, né? Tis est Chimaira, ara Theaestin, udamos he Chimaira Theau kestin, ara Anthropos estin, udamos he Chimaira Anthropos kestin, alatherion, ara Romaikon therion estin, udamos u Romaikon al Hellenikon therion estin he Chimaira. Hellenika theria eisi kai he Podarge, he Hydra, kai he Medusa. Quem é Quimera? Acaso é uma deusa? Udamos? He Chimaira Theau kestin. Aranthropos estin é um ser humano. Udamos é Chimaira Anthropos kestin. Alatherion não é um ser humano, mas uma fera. Ara Romaikon therion estin, acaso é uma fera romana? Udamos o Romaikon al Hellenikon therion estin he Chimaira. Não é uma fera romana. A quimera não é uma fera romana, mas uma fera grega. Hellenike theria esin kai he Podarge, he Hydra, kai he Medusa. Podarge, Hydra e Medusa são feras gregas. Aqui está o Meletema Prota, que é o exercício 1. Esse exercício é simples porque é só completar com uma letra, né? Uma letra ou uma sílaba. Dionysos Theos estin. Lembrando do acento. Kai Éfrastos. Aí você é só olhar na lição. Éfrastos, Te, Estin, por aí vai. Aqui ainda continua o mesmo esquema. Aqui é Meletema B, que é beta, que é para completar com uma palavra agora. E o último exercício é para fazer frase. Tis est Hephaistos. Aí você escreve, responde em grego. Aqui é um ponto de interrogação, viu? Que eu cortei antes do fim. E aí, meus caros, espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui embaixo. Eu vou procurar, se não semanalmente, preparar uma aula dessa, mas pelo menos com alguma
com alguma regularidade, ou semanalmente ou quinzenalmente, porque preparar a aula do latim e do grego fica muito complicado para mim, mas eu vou tentar o máximo possível fazer isso. Revejam essa aula quantas vezes sejam necessárias. Aparece alguma dúvida, escreva-as aqui embaixo nos comentários que eu procurarei, na medida do possível, saná-las, tá certo? Qualquer coisa, usem também o grupo do Telegram ou do WhatsApp, preferencialmente o Telegram. Tá certo? A gente se vê na próxima aula.